Vamos ver hoje a influência dos espíritos no nosso dia a dia e na natureza, no que nos cerca. Será que eles têm influência nisso? Encontro com Kardec, programa de divulgação e estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, canal de estudo e divulgação espírita. Hoje nos encontramos novamente no nosso programa Encontro com Kardec, número 41. E nós temos estudado o Livro dos Espíritos e vamos hoje estudar algumas questões com temas bastante interessantes, que é a influência dos espíritos no nosso cotidiano, na nossa vida natural, e de que forma que eles interferem, às vezes até na natureza das coisas, né? Se isso é possível. Eu agradeço muito vocês estarem aqui e humildemente peço que não se esqueça de se inscrever no canal, ativar aquele sininho, que é aquele sininho mais escurinho, que é para receber todas as notificações do YouTube, para saber quando ter novos vídeos, e também para deixar o seu joinha, aquela mãozinha. Isso ajuda muito o nosso canal e nós temos procurado levar essa mensagem da doutrina espírita através do estudo do Livro dos Espíritos. Lembrando que é muito importante que estudem, não simplesmente leiam. E sempre eu faço essa lembrança. Agora, quando começar o estudo, dá uma pausa no vídeo, faz uma prece simples, pedindo ajuda e o concurso de bons espíritos do seu próprio anjo de guarda, para ajudar a que se esclareçam bem todo esse trabalho que vamos fazer, como eu peço aqui também que bons espíritos nos acompanhem para que possa transmitir da melhor maneira possível a mensagem do Livro dos Espíritos. Vamos ao estudo? Capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Perguntas 525 a 535b. Os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselho. Exercem essa influência de outra forma, além dos pensamentos que sugerem, isto é, atuam diretamente sobre a realização das coisas? Sim, mas nunca agem fora das leis da natureza. Imaginamos erroneamente que a ação dos espíritos só se deva manifestar por fenômenos extraordinários. Gostaríamos que nos viessem ajudar por meio de milagres, e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas não é assim. A razão porque nos parece oculta a sua intervenção e muito natural o que se faz com o concurso deles. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso. Inspirarão a alguém a ideia de passar por tal lugar. Chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso levar ao resultado que desejam, de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Já que os espíritos têm ação sobre a matéria, poderão provocar certos efeitos a fim de que se realize um acontecimento. Por exemplo, um homem deve morrer. Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? É bem verdade que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza e não para derrogá-las, fazendo surgir, no momento certo, um acontecimento inesperado e contrário àquelas leis. No exemplo que citaste, a escada se quebrou porque estava podre ou por não ser bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, e sua morte se daria por um efeito natural, sem necessidade de um milagre para isso. Tomemos outro exemplo em que o estado natural da matéria não entre em questão.
Um homem deve morrer fulminado por um raio. Refugia-se debaixo de uma árvore, o raio estoura e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio, dirigindo-o sobre ele? É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore naquele momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi dirigido à árvore porque o homem se achasse debaixo dela. O homem é que foi inspirado para se refugiar debaixo de uma árvore, sobre a qual deveria cair o raio. A árvore não deixaria de ser atingida, estivesse ou não o homem debaixo dela. Como vocês podem ver, os espíritos exercem uma influência natural sobre nós, normalmente, cotidianamente. Quer dizer, eles estão sempre à nossa volta, nós já falamos isso várias vezes, estão sempre conosco e nos assoprando aquelas informações. A gente não faz nada sozinho. Tudo que nós fazemos tem, de alguma forma, pode ter de alguma forma, a influência de espíritos que podem ser bons espíritos, nossos companheiros, como podem ser maus espíritos que estão ali para nos atrapalhar. A gente tem um hábito, temos ali na questão, até os espíritos responderam isso, de achar que quando se fala em espírito a coisa é sempre sobrenatural, é sempre milagrosa, fantasmagórica, extraordinária, mas não é. É no nosso dia a dia, nós já vimos isso aqui várias vezes, em outras questões do Livro dos Espíritos, que as coisas acontecem naturalmente. Eles estão ali a nos influenciar o tempo todo. E isso é feito por inspiração. É quando eu brinco dizendo que eles estão ali do nosso ouvido, sussurrando, assoprando alguma coisa. E é aquela história. A gente aceita se quiser. Normalmente, eles estão ali, os bons espíritos, para nos ajudar. Se algum desafeto, alguém que quer o nosso mal, está ali, chega perto da gente para sugerir alguma coisa ruim, se nós temos uma sintonia boa com bons espíritos, o nosso próprio protetor espiritual vai estar ali perto para nos induzir, entre aspas, nos sugerir, seria melhor dizendo, e que a gente tome o caminho correto. Né? Você vê ali que ele tem o exemplo da escada e o exemplo da árvore. O espírito não quebrou a escada para que ele caísse da escada. Ele, de qualquer maneira, se era aquilo que ele precisava passar de alguma forma, se precisava desencarnar, por exemplo, daquele jeito, ele vai sugerir que ele ande por ali. E aquela escada ia quebrar de qualquer maneira, e ele ia subir a escada e ia cair. Já estava no desígnio da natureza que acontecesse, como disseram bem os espíritos ali na resposta. A mesma coisa em relação à árvore. Os espíritos não fazem cair o raio na árvore porque você vai estar lá. Isso ficou muito claro ali. Agora, pela força da natureza e pela evolução deles, eles sabem que vai acontecer aquele fenômeno natural. E é necessário, por alguma utilidade que seja, ou para o próprio espírito que vai desencarnar, ou para os seus que estão próximos dele, ou para a família, ou seja o que for, é importante que ele venha desencarnar daquela forma. Então eles sugerem para que ele venha passar por debaixo daquela árvore que sabe que vai cair o raio. Aí acontece, vê, como é uma inversão de situações, eles não fazem o raio cair, não fazem a escada quebrar. Não. Eles mostram para o espírito de alguma forma, inspirando para que ele passe naquele momento na árvore ou suba aquela escada, se isso for útil e estiver no caminho dele, desencarnar daquela forma ou se machucar daquela forma. Pode até não desencarnar quando cair da escada, mas se machucar de alguma forma que pode servir de prova ou expiação até para o pai ou para o filho, ou se é uma criança, para os pais, para que venham a sentir aquele dissabor, porque estava no caminho deles, seguir daquela forma, né? Isso eu acho que cabe bem. Vamos continuar o estudo? Um homem mal intencionado dispara um tiro contra alguém, mas o projétil passa apenas de raspão sem o atingir. Um espírito benfazejo pode tê-lo desviado? Se o indivíduo não deve ser alvejado, o espírito benfazejo lhe inspirará,
a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar seu inimigo, de maneira a fazê-lo errar a pontaria, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que tem de percorrer. Que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser impedidos em sua ação por outros espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer tem de acontecer. Se houver demora ou impedimento, é por sua vontade. Os espíritos levianos ou zombeteiros não podem criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e atrapalhar as nossas previsões? Numa palavra, serão eles os autores das chamadas pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos, que são provas para vós, a fim de exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado responsabilizá-los por todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Convence-te, pois, de que se a tua louça se quebra, é mais por descuido teu do que por culpa dos espíritos. Os espíritos que provocam contrariedades agem em consequência de animosidade pessoal ou atacam o primeiro que aparece sem motivo determinado, unicamente por malícia? Ambas as coisas. Às vezes são inimigos que fizestes nesta vida ou em outra existência e que vos perseguem. De outras vezes, não há motivo algum. A malevolência de seres que nos fizeram mal na terra extingue-se com a sua vida corporal? Muitas vezes reconhecem a injustiça e o mal que causaram, mas também não é raro que vos persigam com a sua animosidade, se Deus o permitir, para continuar a vos experimentar. Pode-se pôr um termo a isso? Por que meio? Sim, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem, acabarão por compreender seus erros. Aliás, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, eles vos deixarão ao verem que nada ganham com isso. A experiência tem provado que alguns espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que assim, mais cedo ou mais tarde, o homem expia os males que causou a outras pessoas. Pois é, vocês viram ali essa questão o exemplo do projétil, né? O revólver que atira o projétil e vai na direção de alguém. Não é o espírito que desviou a bala ou bateu na mão do atirador para desviar a bala. Não é isso. Agora, o espírito sim, se tiver no desígnio daquele encarnado, se desviar daquela bala de alguma maneira, o espírito vai no ouvido, vai sugerir aquele encarnado, aquela pessoa, para ela desviar, olhar para o lado, olhar como se fosse, assim, olha para o chão, aí instintivamente você olha para o chão, o projétil passa por cima. Pode ser. Ou no próprio atirador, e que ele está lá com a mira apontada para aquela pessoa, e o espírito dá um alerta, por exemplo, como, olha a polícia, ele olha para o lado, no momento que olha para o lado, desvia. Então aquele projétil seria desviado. Não é o espírito que vai lá e bate na mão do atirador para tirar o revólver da mão dele, nem bate no projétil para ele sair da frente. Não é assim que acontece. E esse negócio de bala encantada, isso é folclore, isso é sabe, é fábula. Tá? Os atiradores, os assassinos antigamente, possivelmente hoje em dia, eu guardei esse projétil aqui para, sabe, aquele projétil está imantado para atingir aquela pessoa. Não, isso realmente não existe. Não existe. Tudo acontece segundo a vontade de Deus, isso é fato. Se Deus não quiser que aquilo aconteça, aquilo não vai acontecer. Se não estiver no caminho daquela pessoa ser ferida ou desencarnar por meio daquela violência, daquele projétil, né, daquele ferimento, ela não vai fazer isso. Não vai acontecer. Um espírito, tudo está combinado. Assim, está tudo mais ou menos previsto, mas não exatamente daquela forma para acontecer.
Se alguma coisa pode acontecer, algum fator exterior, para atrapalhar aquele caminho, o espírito, sim, pode interferir para que a coisa se confirme, para que seja consagrada aquele final daquele jeito. Uma pessoa desencarnar, ou ser ferida, ir para um hospital, isso causar sofrimento a alguém, coisas desse tipo. Quer dizer, não tem outra forma. Se Deus quiser, se é a vontade de Deus, vai acontecer. Tem até uma piada, que aqui rapidinho, contando, que diz que a morte veio visitar uma pessoa e falou para ele assim: olha, eu amanhã, tal hora, venho te buscar. Vou te encontrar aqui nesse ponto de ônibus que você está aqui. O cara era um cabeludão, né? Cheio de cabelo comprido. E ele ficou apavorado com aquilo. Não vou não. O que ele fez? Ele foi para casa, raspou a cabeça. No dia seguinte de manhã, ele estava lá no ponto, uma careca. Aí ele vê a moto chegando, chega, olha para um lado, olha, pô, mas que cara safado. Não é que ele desconversou e saiu fora e tentou me enganar? Me enganou mesmo, mas não tem problema não posso chegar de mãos vazias. Já que eu não tenho cabeludo, eu vou levar esse careca mesmo. Isso é o desígnio da divindade. Se tiver que acontecer, vai acontecer se for vontade de Deus. Não tem como mudar, não tem como. Podem até atrapalhar os espíritos, os malfazejos, os obsessores. Eles podem até atrapalhar a sua vida, atrapalhar aquele encarnado, para que as coisas não aconteçam do jeito que a pessoa quer, para que cause transtorno, coisas desse tipo. Mas tudo vai acontecer somente se Deus permitir, porque aquilo pode servir até de prova para aquele. Ele não vem andando no caminho correto e vai ser necessário criar uma prova para que ele volte para o caminho certo e sinta aquela dificuldade. Então, isso pode estar acontecendo. O malfazeiro vir assoprar, ele aceita e vai para o lado errado e se dá mal, né? Se machuca, se fere, ou fica triste, ou acontece alguma coisa que venha a feri-lo moralmente, e ele, a partir daquele momento, pode ser que melhore, reflita e encontre o caminho correto novamente de andar. Isso aí é assim que acontece. Isso é fato. Os espíritos vêm nos dizendo isso assim o tempo todo. E quem interfere muitas vezes são desafetos e que os espíritos aproveitam para criar aquelas provas ou expiações. E, como diz também ali numa das questões, a maioria dos casos que acontece, se é o espírito bom, se é o espírito mau que está influenciando, pode ser um, pode ser outro, como nós acabamos de falar aqui. Quer dizer, a pessoa quando desencarna, já falamos, não passa a ser santo, a ser maravilhoso, porque desencarnou, fiquei bonzinho. Ele é seu inimigo enquanto está aqui na Terra, encarnado, aí desencarnou, tomou um banho de bondade e virou uma pessoa extremamente bondosa. Pode até acontecer que se abram os olhos, no sentido de refletir a mente, e ele verificar que tudo que estava fazendo está errado, e ir para o caminho bom. Mas não é assim, instantâneo. Não, agora eu morri, não, agora eu entendi tudo. Não. Evidente que não é dessa forma, que o que a gente é aqui, a gente continua sendo na espiritualidade também. Quando morre, você não fica bonzinho. Nós já falamos muito sobre isso. Agora, pode sim que depois do desencarne, aquele momento de turbulência, ele reflita com a ajuda de companheiros espirituais e veja que aquilo que ele estava fazendo estava muito errado e volte para um caminho que a gente considera que é correto. Vamos continuar o estudo? Os espíritos têm o poder de afastar os males de certas pessoas e de atrair para elas a prosperidade? Não completamente, porque há males que estão nos desígnios da providência. Contudo, minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Sabei também que muitas vezes depende de vós afastar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu inteligência para que vos sirvais dela, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas só assistem os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse o sentido destas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre é um mal. Muitas vezes dele resultará um bem, que será maior que o mal, e é isso que não compreendeis,
porque só pensais no momento presente ou em vós mesmos. Os espíritos podem fazer que se obtenham os dons da fortuna, se para isso forem solicitados? Algumas vezes, como prova, mas quase sempre recusam, como se recusa uma criança um pedido insensato. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Ambos, depende da intenção. Na maioria das vezes, porém, são espíritos que vos querem arrastar ao mal e que encontram um meio fácil de o conseguirem nos prazeres que a fortuna proporciona. Será por influência de algum espírito que certos obstáculos parecem vir opor-se fatalmente aos nossos projetos? Algumas vezes são os espíritos, contudo, na maioria das vezes, é que escolhestes mal os vossos projetos. A posição e o caráter influem bastante. Se vos obstinais num caminho que não é o vosso, os espíritos nada terão a ver com os vossos insucessos. Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. Quando nos acontece alguma coisa boa, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz, depois aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. Que aconteceria se nos esquecêssemos de agradecer? O que acontece aos ingratos. Entretanto, há pessoas que não pedem nem agradecem, e para quem tudo sai bem. Sim, mas é preciso ver o final. Pagarão muito caro por essa felicidade passageira que não merecem, pois quanto mais houverem recebido, tanto mais terão de restituir. O pensamento que a gente tem é que é o mal. Porque tudo que a gente faz é reflexo da nossa vontade. Seja vontade para o bem, seja vontade para o mal. Então, se um malfazejo, um espírito obsessor, um desafeto, que seja, vem para nós e nos sugere atitudes erradas, nós vamos seguir aquelas atitudes erradas se nós quisermos. Porque no momento que ele sugere aquilo e você tem um protetor afinado com ele, né, bem estreitado com ele, bem relacionado nas vibrações com aquele benfeitor, com aquele seu protetor de guarda, como a gente fala, ele pode sugerir, inspirar a boa ação e você não fazer aquilo errado. Mas você também pode sintonizar, já está debilitado por qualquer motivo, está fraco emocionalmente, moralmente, não importa, e aceitar aquela sugestão do espírito malfazejo. Aí não vai adiantar a sugestão do espírito protetor, ou do familiar que estiver com você, tentando te ajudar. Tudo vai depender do nosso pensamento. Mais uma vez, a gente chega aqui à conclusão, qual é o caminho para chegar a isso? A prece. Mais uma vez a prece atuando na nossa vida. Nós vamos falar isso o tempo todo, em todo o estudo, em toda a literatura kardeciana, se falando sobre a prece, porque é o momento em que você entra em comunhão com a espiritualidade, diretamente transmitido pelo seu pensamento, pelo fluido universal chegando aos bons espíritos, mesmo que eles estejam longe de você. Nós já falamos isso sobre o caso, nós explicamos isso no encontro sobre os anjos guardiões, que é o momento em que você pensa, faz a prece com carinho, com profundidade, como a gente diz, com o coração, né? E ela vai chegar muito bom grado aos bons espíritos que vêm te ajudar e vêm em teu socorro. Inclusive eles dão um exemplo ali, as palavras de Jesus, em que ele diz: busca que você vai achar, bate e que a porta vai se abrir. É exatamente nesse sentido que é muito importante a gente pensar. E muitas vezes a gente sempre nos leva a pensar isso, que essa prova, essa aceitação que a gente faz com a informação errada ou com a má influência que a gente possa receber, pode ser um problema para você. Pode ser. Você pode encarar aquilo como uma coisa ruim que te aconteceu, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, puxa vida, fui fazer aquele troço e deu tudo errado. E agora eu estou nessa situação. Mas aí começa a maldizer a vida, dizer que a culpa é da vida, a culpa é todo mundo. A culpa é da vida, a culpa não é sua, né? É sempre dos outros, não é isso? A gente sempre pensa assim.
Quando tem um problema, a culpa é disso, daquilo, é do santo, da espiritualidade, é do vizinho, é do meu chefe, é do trânsito. Nunca é culpa sua. Isso, grande parte das vezes, é a má escolha que você fez. Ou nas atitudes ou no pensamento. De alguma forma, se for no pensamento, você atraiu, permitiu a presença daquele que está vibrando numa faixa negativa, inferior, e está te influenciando negativamente. Aí você toma uma atitude errada. Ou você mesmo, por si mesmo, com alguma tendência já mais fraca, acaba tomando a atitude errada e isso pode causar um prejuízo lá na frente. Então isso, muitas vezes, é um prejuízo para nós, mas muitas vezes não é. Porque a gente pensa que está errado, pensa que está mal, pensa que aquilo foi ruim demais na vida. Mas já parou para pensar que muitas vezes você tira uma boa lição daquilo? Se não tivesse acontecido aquilo, quanta gente, já teve tantos casos aí da aviação, por exemplo, o cara gastar um dinheirão numa passagem e aluga carro para chegar no aeroporto e gasta um dinheirão, chega lá, perde o avião. Aí esbraveja, reclama que meu avião, que eu perdi. Aí vai ver o avião tem um problema, vai para outro aeroporto, atrasa um dia a viagem por causa de uma tempestade. Isso já aconteceu comigo, de Rio Grande do Sul, de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, parou em Curitiba e teve que ficar em Curitiba. Porque estava chovendo demais. Tinha uma escala em Florianópolis e estava chovendo demais em Florianópolis. Ele teve que esperar em Curitiba. Não teve jeito, não tinha como sair de lá. E eu fiquei até o dia seguinte. E aí? Né? Pode acontecer. Eu reclamei, claro, é evidente, reclamei um bocado, perdi o compromisso no dia seguinte de manhã, era trabalho, mas no final das contas, eu cheguei bem. Então, será que poderia ter acontecido alguma coisa se eu tivesse chegado na hora? Às vezes você sai de casa, aí vai andando, quando olha o pneu está furado. Você para o carro, tem um trabalhão danado para trocar o pneu. Né? Sabe lá se lá na frente você ia bater num outro carro, ia causar um mal a alguém? Ou alguém ia te fazer um mal? Então, procura, aqui até uma mensagem que os espíritos deixam nesse sentido, procura sempre tirar coisa boa do problema que você tem. Que muitas vezes, e aquilo é feito para te ajudar. Tem outros casos, voltando da aviação, de gente que perde o avião, já aconteceu, e o avião caiu. Ué, não era o momento dele desencarnar, então a espiritualidade ajudou, atuou de alguma maneira para que ele perdesse aquele avião, seja lá como fosse. Seja lá como for, induzindo o motorista do táxi, por exemplo, a andar devagar, pegar o caminho errado, pegar uma rua errada, sair num engarrafamento, você perdeu o voo e o avião teve problema e caiu. Isso pode acontecer muito. Grande parte das vezes, a gente nunca acha que é para o nosso benefício, mas pode estar certo. E nada nesse mundo é por acaso. Nada é por acaso. Mesmo que sejam os espíritos inferiores te sugerindo alguma coisa ali, e que a espiritualidade pode usar de aquilo para poder te ajudar lá na frente e te dar uma lição, e você aprender ou te livrar de algum mal. Usa-se muito essa palavra hoje em dia, que é livramento, né? Se fala muito isso. Que pode ser dessa forma, e a gente quer sempre culpar a vida, como a gente já fala, né? Agora, acima de tudo, fica a lição de tudo isso. Tudo depende da vontade de Deus. Isso é fato. Nós temos sempre que agradecer a Deus por tudo que nós passamos, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. Voltamos à prece. A prece endereçada a Deus é levada pela espiritualidade para Ele. É exatamente assim. E a gente nunca deve esquecer desse tipo de coisa, né? Muito bem, pessoal, esse foi o Encontro com Kardec número 41. Espero que tenha sido de bom proveito para todos que estão nos assistindo. Se acha que foi interessante, se gostou, não esquece de deixar um joinha. Assim, é óbvio, se inscrever no canal, isso é fundamental, muito importante. E também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, por WhatsApp, por qualquer outra mídia social, pelo próprio YouTube, para que possa levar essa mensagem para outros que também tenham acesso à doutrina espírita através do estudo do Livro dos Espíritos. Muito obrigado por estarem até aqui. Não esqueça de agora, no encerramento, depois que acabar, fazer a sua prece de agradecimento à ajuda que bons espíritos certamente nos deram nesse momento de estudo. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem na paz.